Pergunta: por que devemos libertar a mente e não o corpo? Considerando que é com o corpo que somos capazes de alcançar todas as coisas materiais. Essas e outras respostas aqui, dentro do nosso Covil Sociológico. Olá, senhores, olá, senhoras, pessoas bonitas e pessoas não tão bonitas assim. Eis quem eu falo aqui é o professor Rony dos Santos, para mais uma aula de Sociologia aqui, ó, dentro do nosso canal, Covil Sociológico. Aula 4 de 4, prometida para esse bimestre. Tema nosso, violência. E o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver um texto literário, a gente vai ver Machado de Assis. Isso, Machado de Assis, que é difícil pra cacete, cai no vestibular, até aquela... mas a gente vai conseguir traduzir Machado de Assis hoje. Beleza, rapaziada? Vem com nós aí que a gente desenrola. Galera, o texto trata-se do capítulo 68 de um livro chamado Memórias Póstumas de Brás Cubas, do nosso querido Machado de Assis. Para a gente poder se situar aqui, eu vou dar uma ideia do contexto aí para quem nunca leu a obra, onde se passa o livro. O livro ele é escrito por um cadáver, ou seja, por um morto, né? Não à toa que o nome do livro é Memórias Póstumas, ou seja, Memórias depois que eu morri. E aí o Brás Cubas, que é um sujeito detestável no livro, né, mas que tem inúmeras reflexões, né, ele vai colocando algumas coisas para a gente que são extremamente importantes do ponto de vista reflexivo para a gente poder enxergar o Brasil. Ou seja, é o Machado de Assis, por meio do seu personagem, fazendo a gente chegar à nossa própria identidade, o que é o Brasil. E a gente vai ver um pouquinho aqui, ó, dentro desse capítulo específico, e que é bastante rico e de bastante reflexividade. Beleza, rapaziada? Vamos aqui? Seguinte, ó, o nome do capítulo é O Vergalho, né? E aí ele vai começar aqui. Quais eram as reflexões que eu vinha fazendo por aquele valongo? Valongo, para quem não sabe, é uma espécie de orla ali no Rio de Janeiro, né? Que tem lá um lugar, é um local, né? Por aquele valongo afora. Logo depois de ver e ajustar a casa, interrompeu, mas um juntamento. Era um preto que vergalhava, ou seja, açoitava, batia, né? No outro, na praça. O outro não se atrevia a fugir, gemia somente essas únicas palavras. Não, perdão, meu senhor, perdão. Mas o primeiro não fazia caso e cada súplica respondia com uma vergalhada nova. É um contexto social que se passa no final do século XIX. Portanto, é um momento ainda de escravidão, em que a escravidão ainda acontece. O que nos chama a atenção aqui? Primeiro, um preto batendo no outro, né? Talvez esse seja um grande lugar de admirar, né? E um preto pedindo perdão ao outro. Mais para frente tem algumas surpresas aqui. O Machado de Assis vai relatar aqui o diálogo, né? De um preto falando pro outro. Toma, diabo, dizia ele. Toma mais perdão, bêbado. Meu senhor, gemia o outro. Cala a boca, besta, replicava o vergalho, ou seja, aquele que vergalhava, aquele que batia. Parei, olhei, justos céus, quem havia de ser o do vergalho, ou seja, quem segurava o vergalho, quem vergalhava. Nada menos que o meu moleque Prudêncio, aquele que o pai libertara alguns anos antes. Cheguei-me, ele logo se deteve e pediu a minha bênção. Perguntei-lhe, aquele preto era escravo dele. E aí, ó, presta atenção na cena, que essa cena aqui ela é bem bacana. Cheguei-me, ele deteve-se logo e pediu minha bênção. Perguntei-lhe se aquele preto era escravo dele. Percebe uma coisa aqui que é bastante importante: as relações de subalternidade. Um preto batendo no outro no meio da praça, ou seja, num momento de escravidão, aquele que tem posse é superior ao outro, embora um seja preto e o outro também. Mas quando chega um branco, que é ex-dono dele, né? Ou seja, ex-proprietário, ainda assim ele mantém a relação de subalternidade, embora o preto que vergalhava e o Brás Cubas sejam homens livres, mas a relação de subalternidade permanece, né? A consciência da subalternidade. E aí ele vai dizer: é sim, senhor, fez alguma coisa? É um vadio, é um bêbado muito grande. Ainda hoje deixei ele na quitanda. Enquanto eu ia lá embaixo na cidade, ele deixou a quitanda para ir na venda beber. Está bom, perdoai-lhe, disse eu. Pois não, Nhonhô manda, não pede. Olha a subalternidade acontecendo. Entra para casa, bêbado. E aí ele continua fazendo a reflexão, né? Saí do grupo que me olhava espantado e cochichava as suas conjecturas. Segui caminho,
a desfiar uma infinidade de reflexões e sinto haver inteiramente perdido. Aliás, seria matéria para um bom capítulo e talvez alegre. Eu gosto dos capítulos alegres, é o meu fraco. Exteriormente, era torvo o episódio do Valongo, mas só exteriormente. Logo que meti mais adentro a faca do raciocínio, cheguei-lhe a um miolo gaiato, fino e até profundo. Era um modo que Prudêncio tinha de se desfazer das pancadas recebidas. Olha a justificativa aqui, ó. Ele está justificando o porquê um preto batia no outro, né? O modo de se desfazer das pancadas recebidas, transmitindo-as ao outro. Eu, em criança, montava-o, punha-lhe um freio na boca e descavava-o sem compaixão. Ele gemia e sofria. Agora, porém, que era livre, dispunha de si mesmo, era senhor de si, dos braços, das pernas, podia trabalhar, folgar, dormir, desagrilhoado, sem os grilhões da antiga condição, agora que se desbancava, comprou um escravo e ia lhe pagando, com altos juros, as quantias que de mim recebera. Vejam a sutileza do maroto. Por que ele está falando isso aqui? Porque o Brás Cubas, quando o pai está para morrer e vai, ele dá alforria a esse escravo, ele dá a esse escravo o direito de alforria, né? O que significa? Você deu a liberdade do corpo, vá lá, homem, seja livre. Entretanto, a infância do escravo Prudêncio, que é quem envergalhava, ela é uma infância tão doída e tão batida que em algum momento ele, cara, o desejo dele é reproduzir essa violência da qual ele sofreu. Ele não pensa que essa violência em si ela é um mal, mas eu tenho que passar isso para frente de alguma forma. E aí o Machado de Assis, de alguma forma, nos ensina isso, nos coloca isso classicamente, essas relações que acontecem. E aí, respondendo a nossa pergunta, o que é melhor, libertar a mente ou o corpo? Obviamente que as duas coisas, que é bom que seja liberta, mas se a gente não libertar a mente e não entender, de alguma forma, as opressões, como a gente está colocando aqui, já num caráter mais moderno, a questão das opressões dentro da nossa linguagem, se a gente não romper com elas, né, e a gente apenas reproduzi-las, né, independente de quem seja, e aí a gente está falando do homem negro para o homem negro, da mulher negra para a mulher negra, da mulher para a mulher, do homossexual para o homossexual, a gente não vai se libertar. A gente tem que romper com essas amarras. O que o Machado de Assis nos ensina aqui é isso. E na última aula a gente viu o Brasil, a gente pensou o Brasil, a questão da violência no Brasil, a gente viu os números da violência no Brasil, né? Que morre muito mais pessoas negras, seja por arma de fogo, assassinato, e aí tanto homem quanto mulher, do que pessoas brancas, né? E esses assassinatos geralmente envolvem pessoas negras. E a gente viu todo o histórico de violência que os negros sofreram ao longo da nossa história, porque a nossa sociedade ela está intimamente ligada com essa noção de escravidão. A violência é o que sustenta a escravidão, é o que mantém a escravidão, e a escravidão é o que mantém a colônia. E até hoje é um pouco desse jeito. Se a gente for pensar a nossa economia social, o modo como as pessoas privilegiadas vivem, elas se sustentam sobre essa violência que ainda existe, de alguma forma. E aí a gente está falando de uma violência de açoite, a gente está falando de uma violência direta física? Não. A gente está falando da violência de manter certas pessoas na sua subalternidade, é a violência da exclusão, né? E essa classe alta, essa burguesia, ela se mantém sob essa violência, né? Ou seja, você tem diferentes formas de violência. Não rompemos com uma mentalidade, que é aquela mentalidade da qual nos fala o Machado de Assis. Beleza, rapaziada? Gostaram da aula de hoje? É o que a gente tem para dar. Quarta aula de 4, fechamos todo um ciclo de pensamento sobre violência. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham apreciado e aprendido alguma coisa, absorvido alguma coisa dessa aula. Qualquer coisa, dá o seu like, deixa aqui embaixo. Tamo aí firme e forte, beleza? Vamos lá, rapaziada.